Boa noite. Meu nome é Roberto e vou contra um relato um tanto estranho que presenciei. Era madrugada, quando um grupo de pescadores percebeu algo inquietante na superfície do lago. Pairando sobre as águas, um objeto escuro, longo e envolto em uma névoa tão densa que parecia saído de um pesadelo. O silêncio era total. O objeto flutuava sem o menor ruído, parado, como se estivesse observando-os. E naquele instante, os pescadores sentiram algo perturbador. Não eram eles que estavam observando, eles eram o alvo. Lentamente, o estranho objeto soltou um tubo de metal na água e então subiu até desaparecer na escuridão. Tudo o que restou foi uma marca circular queimada na superfície. Uma cicatriz na água que permaneceu ali por horas, como uma lembrança sombria do que havia acontecido. Mas esse foi apenas o começo. Desde então, o lago passou a se comportar de forma assustadoramente anormal. Ao anoitecer, luzes azuladas surgem do fundo, acendendo-se em padrões estranhos, movendo-se como se estivessem em busca de algo ou de alguém. Algumas pessoas que acampam nas margens juram que tiveram sonhos aterrorizantes, onde uma figura sombria os observa das profundezas, sussurrando seus nomes com uma voz gelada. O terror dessas visões fica impresso em seus rostos ao contarem a experiência, como se ainda pudessem sentir o peso daquele olhar sinistro os puxando para o lago. Em uma noite, um dos pescadores, movido por uma obsessão insana, decidiu voltar ao lago em busca do tubo de metal que vira cair. Ele remava pelas águas escuras e solitárias quando sentiu uma forte vibração vinda das profundezas, seguida de uma luz intensa que subia, varrendo o fundo. Mas o que realmente o deixou aterrorizado foi o sussurro fraco, mas nitidamente audível, que lhe disse: "Volte." Depois daquela noite, o pescador abandonou sua profissão e nunca mais pisou à beira daquele lago. Para ele e para muitos outros que testemunharam o inexplicável, o Lago São Pablo se tornou um lugar que preferiam esquecer. Hoje, os moradores da cidade avisam aos visitantes para não se aproximarem do lago após o pôr do sol. Se você olhar para a água por tempo demais, sentirá algo te observando das profundezas, eles dizem, como um aviso que ecoa pelas gerações. Então, se algum dia você estiver nas proximidades desse lago e o silêncio começar a parecer opressor, escute bem. Talvez, como os pescadores, você sinta o peso de um par de olhos invisíveis, vigiando-o das sombras das águas. Boa noite, equipe Faces do Terror. Senti que era hora de compartilhar uma experiência marcante que vivi na infância, uma lembrança que me arrepia até hoje. Vou contar o que aconteceu quando eu tinha apenas 11 anos, em 1998, numa visita ao meu avô, que estava internado no Hospital Nipo Brasileiro, na zona norte de São Paulo, no bairro do Parque Novo Mundo. Naquela época, crianças abaixo dos 12 anos não podiam entrar no quarto dos pacientes, então eu e minha prima ficamos na recepção. Éramos crianças, inquietas como toda criança, e logo decidimos explorar o pátio do hospital para passar o tempo. O pátio era um local interno e tranquilo, seguro, longe do agito das ruas. Não havia absolutamente nada que sugerisse perigo. Era só um pátio, como qualquer outro. Mas então, do nada, o improvável aconteceu. Uma névoa espessa começou a se formar ao nosso redor, subindo do chão, como se estivéssemos em um filme de terror. Em um piscar de olhos, olhamos ao redor e vimos que o pátio do hospital havia desaparecido. Agora, éramos cercadas por árvores antigas e lápides que se estendiam até onde a vista alcançava. Sentimos um frio na espinha. Nada ali fazia sentido. Era como se estivéssemos sido transportadas para um cemitério sombrio e desolado, longe de qualquer sinal de realidade. Apavoradas, começamos a correr,
tentando encontrar uma saída. Mas o lugar parecia se expandir, como se o cemitério não tivesse fim. As lápides surgiam cada vez mais perto, e o som abafado de nossos passos ecoava na neblina. Cada instante parecia interminável, como se estivéssemos presas em um pesadelo do qual nunca acordaríamos. Cheguei a acreditar que nunca mais veríamos nossa família, que estávamos perdidas para sempre naquele lugar sombrio. Foi então que, em um último impulso, decidimos voltar pelo caminho de onde tínhamos vindo, correndo sem olhar para trás. E de repente, o hospital estava ali, diante de nós. Quando nos viramos para ver o que havia atrás, tudo havia desaparecido. Não havia árvores, lápides, nem sinal da neblina. Apenas o pátio, quieto e seguro, como se nada daquilo tivesse acontecido. Tremendo, pegamos fichas telefônicas e ligamos para nossas famílias, tentando explicar o que tínhamos acabado de vivenciar. Claro, eles acharam que estávamos inventando tudo, talvez por estarmos entediadas ou querendo aprontar algo. Mas essa experiência nunca nos deixou. Mesmo depois de tanto tempo, eu e minha prima ainda relembramos com detalhes o que vimos e sentimos naquele dia. Anos depois, ao ouvir sobre Sete Além, senti que talvez tivéssemos vislumbrado esse lugar estranho e proibido por alguns instantes, um vislumbre que foi mais do que o suficiente para nos marcar.